Eu começo mais um vídeo pedindo para que você faça uma doação em qualquer valor para uma instituição da sua confiança para ajudar as vítimas da tragédia no Rio Grande do Sul. Bom, nós não tivemos reunião da CPI da manipulação de jogos e apostas esportivas essa semana. A próxima reunião é na segunda-feira, dia 13 de maio, coletiva do árbitro Glauber do Amaral Cunha, que é suspeito de cobrar propina após supostamente intervir no resultado de uma partida da terceira divisão do Campeonato Carioca. Mas enquanto isso, nós temos movimentações importantes no tema da regulamentação das apostas. No finalzinho da semana passada, no dia 3, foi protocolada uma ação direta de inconstitucionalidade. Uma ação direta de inconstitucionalidade é proposta quando é preciso verificar se uma lei ou um ato normativo, tipo um decreto, um regulamento ou uma resolução, se essa lei ou ato normativo estão contrários à Constituição Federal. Como o guardião da Constituição é o STF, é esse tribunal que vai dizer se há ou não essa incompatibilidade. A ação foi proposta pelos governadores dos estados de São Paulo, Minas Gerais, Paraná, Acre, Mato Grosso do Sul, Rio de Janeiro e Distrito Federal. A ação questiona 2 pontos. O primeiro questionamento está no parágrafo 2º do artigo 35A da Lei 13.756, que foi incluído nessa lei pela Lei das Apostas Esportivas, sobre a qual eu já falei aqui com vocês. A Lei das Apostas Esportivas é de dezembro de 2023. Esse artigo 35A vai dizer que os estados e o Distrito Federal podem explorar modalidades lotéricas previstas por lei no âmbito dos seus territórios. Dentre essas modalidades lotéricas estão as apostas de cota fixa, que é a modalidade das apostas esportivas. Elas são chamadas de apostas de cota fixa porque nessa modalidade o apostador sabe exatamente qual que vai ser a taxa de retorno já no momento da aposta. Ou seja, quando eu faço a minha aposta, eu sei exatamente quanto que eu vou ganhar. Essa é a cota fixa. Então, o artigo 35 vai dizer expressamente que os estados podem explorar esse tipo de modalidade lotérica. O parágrafo 2º, que está sendo questionado nessa ação direta de inconstitucionalidade, vai dizer que um grupo econômico ou uma pessoa jurídica só pode ter uma concessão em apenas um estado ou no Distrito Federal. É dizer, se a empresa obteve uma licença para atuar em um estado, essa empresa não pode atuar em outro estado. E isso está sendo questionado. O segundo ponto que está sendo questionado está no parágrafo 4º desse mesmo artigo 35A, que limita a destinação de publicidade às pessoas que estão fisicamente localizadas nos estados. Os argumentos que os governadores trazem, dentre outros, é o de que essa medida de permitir uma concessão em um estado por uma empresa traria algumas limitações no mercado, porque reduziria o número de licitantes àqueles que ainda não têm contratos com algum estado do Brasil. E isso poderia fomentar uma competição entre os estados brasileiros, uma corrida para que os estados emitam seus próprios processos de licenciamento, para que as grandes empresas firmem contratos com eles primeiro. E aí estados menores, com baixo número de habitantes, portanto, com um mercado potencialmente menor, poderiam ser prejudicados. Bom, respeitosamente, a despeito de serem argumentos interessantes, eu tendo a discordar dos pontos que são trazidos nessa ação. Vejam, quando a gente tem uma normativa federal, uma regulamentação federal, eu tenho regras claras e uniformes dessa regulamentação em todo o território nacional. Então, as diretrizes para a regulamentação de loterias e apostas de cota fixa seriam as mesmas para o licenciamento em qualquer lugar do Brasil. Essa regulamentação centralizada facilita muito o cumprimento das regras e a fiscalização desse cumprimento. E tende a garantir uma competição mais justa, mais equilibrada entre os operadores. É mais fácil ter uma regra só.
até por questão de eficiência administrativa. Centralizar a administração das loterias num arcabouço regulatório único evita que você multiplique os esforços dos operadores que atuam em estados diferentes. Além disso, é importante lembrar que a lei das apostas esportivas define a destinação de recursos arrecadados para áreas críticas, como segurança pública, esporte, cultura. Uma regulamentação fragmentada, ou seja, cada estado com a sua, pode ameaçar a distribuição dos recursos de forma estruturada. E ainda por cima, talvez mais importante lembrar que a lei das apostas prevê a criação de um sistema de prevenção ao crime e à lavagem de dinheiro. Quando eu tenho regulações estaduais que às vezes até divergem entre si ou que são menos rigorosas nessas questões de combate à lavagem de dinheiro, eu acabo ameaçando esse sistema. Então, eu não vejo com bons olhos essa ação direta de inconstitucionalidade. Eu até gostaria de saber a opinião de vocês aqui nos comentários. Nos meus 2 últimos vídeos, eu falei com vocês que a demora na regulamentação da lei das apostas traz muita segurança jurídica. E nesses vídeos eu explico bem o porquê. Esse questionamento, a constitucionalidade da lei das apostas, traz ainda mais segurança jurídica. Nós temos mais uma incerteza legal que impacta na estabilidade e no desenvolvimento de um mercado sólido de apostas esportivas. Essa incerteza afasta investidores sérios que certamente vão hesitar em entrar num mercado e vão esperar até que haja uma decisão definitiva. Há um impacto econômico direto aqui. Além desse impacto econômico, a gente tem uma desaceleração da inovação, porque a insegurança jurídica pode inibir o desenvolvimento de novas tecnologias ou de produtos de apostas esportivas, o que limita a capacidade de inovação no mercado. Essa disputa legal que a ação propõe eleva uma percepção de que o mercado de apostas esportivas no Brasil é um mercado de risco. Isso afeta a confiança dos investidores, impacta avaliações de risco que as instituições financeiras e os investidores internacionais fazem daqui do nosso mercado. Pode ser um impacto bastante negativo na economia do nosso país. E por que eu estou falando isso? Porque o mercado de apostas ele vem crescendo no Brasil de forma exponencial. Vocês mesmos podem ver isso, né? Vocês veem isso. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo uma matéria que estima um crescimento desse mercado em até 50% até 2028 com a regulamentação. Vejam a importância da regulamentação e as mazelas que a demora na regulamentação federal traz. Uma insegurança jurídica no debate sobre a inconstitucionalidade da lei das apostas, um freio enorme num mercado extremamente promissor. É realmente bastante negativo. E você, o que você acha? Dá aqui a sua opinião, escreve aqui nos comentários, vamos debater, vamos crescer junto essa discussão, vamos fomentar junto essa discussão para o bem do nosso mercado aqui. Um abraço, muito obrigada por caminharem junto comigo e não se esqueçam das doações para o Rio Grande do Sul.